Turma, tudo bom com vocês? Por aqui a professora Tainara Tomás e esse é o nosso mini curso de anatomia, um curso com resumão de todos os principais sistemas com aqueles conceitos básicos que você não pode esquecer. E nessa aula a gente vai falar sobre o sistema digestório, o sistema renal e o sistema reprodutor. Lembrando que o nosso curso ele é um curso básico, ele é um curso de resumão mesmo, só para a gente relembrar as principais funções e estruturas desses sistemas. Se você gosta de anatomia, se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana tem um curso gratuito, toda semana tem um conteúdo novo, tá bom? Não deixa de conversa, pega papel e caneta e bora pro conteúdo. Começando com o sistema digestório. Qual é a função principal desse sistema? É realizar a digestão. O sistema digestório, ele vai ter os órgãos propriamente dito, né, as estruturas dele, e vão ter também as suas glândulas anexas, tá? No sistema digestório eu vou encontrar a cavidade oral, glândulas aparótida, a minha boca propriamente dito. Também vou encontrar faringe, faringe, esôfago. Vou ter o estômago, o jejuno, o duodeno, o íleo e todas essas estruturas que vocês estão vendo aí. Então vamos começar imaginando a seguinte cena. Eu tô lá no McDonald's, comprei um hambúrguer, comprei um refri. Ótimo. Vou comer e vamos ver como que esse alimento vai passar por dentro do meu corpo. A função desse sistema é fazer a digestão destes nutrientes e a eliminação dos mesmos. Então, a digestão vai ser no momento em que eu vou pegar essas partículas, quebrar em moléculas menores, absorver os nutrientes que eu quero e depois eu vou fazer a eliminação, tá bom? Então, ó, começando pela boca, cavidade oral. É o primeiro estágio da digestão. Na boca eu vou ter a presença dos dentes, das glândulas salivares e das línguas. Os dentes vão fazer a trituração dos alimentos, que é o que eu vou chamar de digestão por processo mecânico ou físico. As glândulas salivares vão dar início à absorção de amido, que aí já vai começar a ser digerido, a absorver essa molécula de amido, que é o que eu vou chamar de digestão química ou enzimática, tá? Depois da boca, eu vou para a faringe. Para o alimento sair da boca para a faringe, ele vai ter a ajuda da língua, que com a movimentação vai conduzir esse alimento até a minha faringe. A faringe vai ser o meu segundo estágio. Na faringe eu tenho a epiglote. Lembra lá que a gente viu no sistema respiratório? Então, essa válvula vai coordenar o ar e o alimento. Vai dizer o que vai para a região do esôfago e o que vai para a região da traqueia. Então, como eu estou comendo meu hambúrguer, mastiguei, a língua empurrou para a faringe vai lá e transfere isso para o esôfago. O esôfago vai ser a minha terceiro estágio. No esôfago, ele vai ter a função de conduzir o alimento até o estômago. Nesse estágio, eu já tenho uma movimentação involuntária. O movimento desse esôfago fazendo a condução dos alimentos, eu vou chamar de movimento peristáltico, tá? E aí o esôfago vai fazendo essa contração. Lembra que o esôfago é um órgão, é uma víscera e é feito de musculatura lisa. Então essa condução ela é um pouco mais lenta do que uma condução, por exemplo, de uma movimentação, né, do músculo cardíaco. Passou do esôfago, esse alimento vai cair no meu quarto estágio, que é o estômago. No estômago, ele vai passar por duas regiões, pela cárdia e pelo piloro. A cárdia vai ser a primeira região do estômago. É ela que vai abrir para o alimento entrar para dentro do estômago e depois ela vai fechar. Quando a cárdia está fechada, ela impede o refluxo do alimento do estômago para a questão do esôfago, tá? Lá dentro do estômago,
este alimento vai passar por processo físico e processo químico, que vai ser o próprio movimento do estômago para digerir esse alimento e a presença das enzimas que eu tenho dentro do estômago para ajudar na digestão. Agora esse alimento vai sair do estômago e vai para o meu quinto estágio. Para ele sair do estômago, ele vai passar por uma outra porta, que é o que eu vou chamar de piloro, que é a parte do estômago que controla a saída das coisas para o intestino delgado. Então agora aquele alimento ali já foi bastante digerido, ele já está com uma massa espumosa, mais pastosa, e vai para o meu intestino delgado. O intestino delgado ele vai ser dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Cada uma dessas partes vai ter uma função. A primeira parte vai ser o duodeno. Nessa parte, aquele alimento ali vai ter a absorção dos nutrientes. A maior parte dos nutrientes do alimento vai ser absorvido no duodeno. Depois, ele vai seguir para o jejuno e para o íleo. Esses dois vão continuar absorvendo os nutrientes e vão transformar agora esse bolo alimentar em bolo fecal. Do intestino delgado, esse alimento vai passar para o meu 6º estágio, que é o intestino grosso. Lá no intestino grosso, eu vou fazer a absorção da água e esse bolo fecal vai caminhar pelas 6 partes que eu encontro nesse intestino grosso. Então, conforme ele vai passando por essas divisões do meu intestino grosso, eu vou absorvendo a água deste bolo, tá? Então, eu vou ter o colo, o seco, que é a parte que faz contato ali com o jejuno, tá? Com o jejuno não, com o íleo. Depois eu vou ter o colo ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto. No colo sigmoide e o reto é onde esse bolo fecal vai se acumulando até ter uma quantidade suficiente para que o esfíncter induza a mensagem para o nosso cérebro para que a gente possa fazer a excreção, tá? E aí, na hora de fazer a excreção, esse bolo fecal vai para o meu último estágio, que é o ânus, tá bom? Que é o local onde vai ocorrer a passagem do bolo fecal. Eu falei com vocês que o sistema digestório tem glândulas anexas, certo? Quais glândulas anexas são essas? Eu tenho as glândulas salivares, que vão produzir pitialina, que vai ajudar a fazer logo de começo a absorção do amido. Depois eu vou ter o fígado, que vai ser uma grande glândula produtora de bile, que vai me ajudar a fazer a digestão dos lipídios, a digestão da gordura. Eu vou ter a vesícula biliar, que vai armazenar essa bile, tá? E eu também vou ter o pâncreas, que na sua função endócrina, vai produzir 2 hormônios, que é a glicose e o glucagon, e na função exócrina, ele vai produzir substâncias que a gente vai chamar de suco pancreático para jogar para dentro ali desse estômago para ajudar a absorção de amilase, que é para absorver amido, lipase, que é uma enzima que ajuda a absorver a gordura, e a protease, que é uma enzima que ajuda a absorver a proteína, tá? Sobre o sistema digestório, ainda é importante a gente lembrar que eu vou ter 2 estágios da deglutição. Eu vou ter o estágio voluntário e o involuntário. No voluntário, é quando ainda está na minha boca. Então, eu ainda tenho controle sobre aquele alimento, se eu quero botar para fora, se eu quero cuspir ou não. Quando eu chego no involuntário, eu já não consigo ter o controle. Por isso que algumas pessoas engasgam. E aí eu venho com a tosse, que é um reflexo natural, capaz de colocar esse alimento para o meio externo, tá? Então, involuntário vai ser na região da faringe e na região do esôfago. E aí esses movimentos vão passar para o meu estômago através dos movimentos peristálticos, tá? Os processos da digestão, eu já falei com vocês, é mecânico, físico, químico, enzimático.
mecânico físico é o processo de mastigação e os movimentos peristálticos, e o químico enzimático é o processo através das enzimas salivares, da amilase, protease e lipase, tá bom? Então, os órgãos do trato gastrointestinal é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e as glândulas associadas são as glândulas salivares, o fígado, a bile, que é a enzima muito produzida por esse fígado, que vai ser armazenada né, na região da vesícula, e o pâncreas, que vai estar produzindo o suco pancreático na sua função exócrina, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, lembrando que a gente vai ter aulas aqui no canal para destrinchar melhor, aprofundar os conteúdos desses sistemas, tá bom? Então, sistema genito-urinário, que é o sistema que ele vai falar da questão renal e da questão do sistema urinário ali, né, da eliminação da urina. Então, no meu sistema urinário, eu vou ter uma divisão entre órgãos que produzem a urina e órgãos que armazenam e eliminam essa urina, tá? Os órgãos que vão produzir a urina vão ser os rins. Os órgãos que vão armazenar essa urina vai ser a bexiga, e os órgãos que vão fazer condução vai ser os ureteres e a ureta, tá bom? Então eu vou ter aí os rins, que são órgãos pares, tá? Lembrando que o rim direito ele tá mais baixo que o rim esquerdo, e dentro do rim eu encontro uma unidade chamada néfron, que é dentro dela que vai ocorrer a filtragem do sangue e a produção da urina, tá? Depois dos rins eu tenho o ureter, que vai ser um tubo de condução da urina até a bexiga. Na bexiga urinária eu tenho algumas diferenças entre a bexiga masculina e a feminina. Essa bexiga ela vai estar situada na cavidade pélvica. Ela vai armazenar temporariamente a urina em cerca de 800 ml a 1 litro, tá? A bexiga masculina, ela vai estar à frente do reto, enquanto a bexiga feminina, ela vai estar à frente da vagina, abaixo do útero. Por isso que os homens, conforme eles vão envelhecendo e têm problemas associados à próstata, a próstata ela acaba empurrando essa bexiga para frente e dando problemas urinários no homem, como a incontinência. E a bexiga feminina, por estar abaixo do útero, quando a mulher se encontra grávida, esse útero vai pesando sobre essa bexiga e acaba fazendo com que ela não consiga ter uma continência urinária. Por isso que a grávida vai de tempos em tempos até o banheiro, porque ela não consegue armazenar completamente o líquido ali dentro da bexiga, tá? Depois eu vou ter a ureta, que a ureta também vai ter diferença entre o homem e a mulher. A ureta é o último canal, ele vai ser o canal de condução dessa urina para o meio externo. A ureta masculina, ela vai ter cerca ali de 20 centímetros, ela vai da bexiga até a cavidade lá externa do pênis, que é situada na glande. E a ureta feminina, ela vai ter em torno aí de 4 centímetros e ela vai até lá a parte externa, onde a gente consegue ver ela ali no meato urinário, logo abaixo dos lábios menores, perto do clítoris, tá? Então essas são as diferenças entre as uretas masculinas e feminina e diferenças entre a bexiga masculina e feminina. Mas quais são as funções desse sistema, tá? Ele vai fazer a filtragem do sangue, tá? Ele vai reabsorver as substâncias que ele quer e vai excretar o que for nocivo para o corpo. E aí ele excreta através da urina, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí embaixo, lembrando que o nosso curso ele é um mini curso de resumão, bem simples, mas para a gente relembrar sobre como que funciona esses sistemas, tá? Então, vamos falar agora
sobre a questão dos sistemas reprodutores masculinos e femininos. Então a gente já começa vendo ali que eu tenho a questão da uretra masculina muito maior do que a uretra feminina, tá? E a questão que eu falei com vocês ali da proximidade da próstata com a bexiga no homem e a do útero com a bexiga na mulher, tá bom? Então bora falar do sistema reprodutor masculino. Órgãos desse sistema. Eu vou ter no sistema reprodutor masculino a função de reprodução e também de produção de alguns hormônios, tá? Então, o hormônio que vai estar muito atuante nesse sistema é a testosterona, que vai ser responsável pelo amadurecimento desse órgão e o amadurecimento dos gametas, que é, no caso, os espermatozoides, tá? Começando no sistema reprodutor masculino, eu tenho o testículo, que são duas glândulas de forma oval, situadas no saco escrotal, e dentro dela eu vou ter um emaranhado de tubos que vão ser chamados de tubos semíferos. É nos tubos semíferos que vão ser produzidos os espermatozoides. E aí, durante um processo chamado espermatogênese. Nesse processo, eu vou ter a presença de muitos hormônios, mas o principal deles vai ser a testosterona. Saindo do testículo, eu vou para o epidídimo. O epidídimo é um canal alongado que vai enrolar e recobrir a superfície do testículo. E lá no epidídimo é onde eu vou ter o armazenamento dos espermatozoides. Então, os espermatozoides eles vão ser produzidos no testículo e armazenados no epidídimo. Saindo do epidídimo, eu tenho o ducto ou canal deferente, que é um tubo fino que sai de cada epidídimo, passa pela virilha e vai até a vesícula seminal, que é um ducto condutor, tá? Lá na região da vesícula seminal, eu vou ter a presença de alguns líquidos, que vai ser o líquido prostático, o líquido seminal também, tá? Que vão me ajudar, junto com o espermatozoide, a constituir o esperma ou sêmen, beleza? Então, ó, o testículo é o local onde ocorre a produção do espermatozoide, o epidídimo é um local onde ocorre o armazenamento desse espermatozoide. O ducto diferente começa a fazer a condução desse espermatozoide para o meio externo. O ducto diferente vai levar até a vesícula seminal. O que é essa vesícula? É pequenas bolsas que estão localizadas ali atrás da bexiga. Elas vão ter uma função de produzir o líquido seminal, que é uma secreção espessa e leitosa. Esse líquido ele vai ter a função de neutralizar a ação da urina. Thay, mas o que a urina tem a ver com a questão do espermatozoide? Ponto importante, a uretra masculina vai ter essas duas funções. Ela vai levar tanto a urina quanto os espermatozoides. Por isso que a presença do líquido seminal vai ser importante para neutralizar esse canal da uretra ali, tá? E também para fazer uma proteção desses espermatozoides, beleza? E também eu vou ter nesse líquido o auxílio lá quando o espermatozoide chegar na região da vagina, porque a vagina ela vai ter uma acidez também diferenciada. Então, para que eu consiga ter uma vida prolongada dessa célula e ela consiga fazer a fecundação, esse líquido da vesícula seminal ajuda o espermatozoide a ter como se fosse uma proteção, né, contra a acidez dessas regiões. Saindo da vesícula seminal, eu vou chegar na próstata. A próstata é uma glândula localizada sobre a bexiga ali, né, sobre a bexiga, e ela vai ter também a função de produzir um outro líquido, que vai ser o líquido prostático. Esse líquido agora ele já é um pouco mais claro e fluido, que também vai auxiliar na composição do meu esperma ou sêmen. O líquido prostático ele vai ter uma função de nutrição para o espermatozoide, tá? O espermatozoide é uma célula que vai ser eliminada do corpo e quando ele chegar lá dentro do canal vaginal ele precisa de nutrição, pois ele pode passar até 48 horas não, até 72 horas lá naquele canal até encontrar o óvulo. Então ele precisa de ter nutrientes, né?
e quem vai dar esses nutrientes para ele é o líquido prostático. Depois da próstata, a gente vai para a uretra. Lembrando que a uretra masculina ela é maior do que a feminina, tá? E aí vai ser para a uretra que esse líquido vai ser eliminado. Eliminado através do pênis. O pênis ele é um órgão cilíndrico externo que vai ter dois tipos de tecido. Eu vou ter o tecido cavernoso e o tecido esponjoso. E é através desse órgão que eu vou ter a função excretora, que é a eliminação da urina, e a função reprodutora, que é a eliminação do sêmen. Os tecidos vão estar relacionados principalmente à função de ereção, tá? O tecido esponjoso vai envolver a uretra e proteger ela. Enquanto o tecido cavernoso vai ser o tecido que vai se encher de sangue e vai fazer com que o pênis fique maior e ocorra a ereção, tá bom? Lembrando que a glande, a região ali distal do pênis, essa região aqui, ela é cheia de receptores nervosos. Por isso que não é só a vontade do homem para ocorrer a ereção. Às vezes o contato nessa região também vai estimular a ereção, tá bom? E agora o sistema reprodutor feminino. No sistema reprodutor feminino eu também vou ter funções importantes, como a produção de gametas, um local apropriado para a fecundação e a implementação do embrião, também para o desenvolvimento desse embrião, né, o desenvolvimento do bebê e atividade motora suficiente para colocar esse bebê no mundo, né, para fazer a questão do parto. O sistema reprodutor feminino ele vai ter os órgãos internos e os órgãos externos, tá? Então eu vou ter na parte interna os seguintes órgãos. Eu vou ter os ovários, as tubas uterinas ou trompas de falópios, o útero e a vagina. No ovário vai ser o local onde o óvulo vai ser liberado, tá? Os ovários eles são órgãos duplos, então eu vou ter um de cada lado. E eles vão ser responsáveis por produzir hormônios, nesse caso progesterona e estrogênio, e também por liberar o gameta feminino, que é o óvulo. Durante a fase fértil, né, a mulher libera cerca de um óvulo por mês até chegar na questão lá da menopausa, tá? Essa liberação do óvulo é conhecida como ovulação. Então o óvulo saiu ali do ovário, ele vai para as tubas uterinas ou trompas de falópios. A tuba uterina vai representar o caminho percorrido pelo óvulo até o útero. É na tuba uterina que eu vou ter a questão da fecundação. O espermatozoide que caiu no canal vaginal, ele vai ser conduzido até as tubas uterinas e lá ele encontra o óvulo e ocorre a fecundação, tá? Depois das tubas uterinas, eu vou ter o útero. O útero é o órgão responsável por acomodar esse embrião. Ele é um órgão muscular oco, que tem uma grande elasticidade e ele tem um formato de pera, tá? Na gravidez, ele vai se expandir para acomodar esse embrião. A parte da mucosa interna desse útero, eu vou chamar de endométrio. Uma vez por mês, esta região do endométrio ocorre uma descamação, que é o que vocês conhecem como menstruação, tá bom? Depois do útero, eu vou ter a questão da vagina. A vagina é um órgão que se desenvolve diversas funções no sistema reprodutor. Ela vai atuar tanto como canal de comunicação do útero como meio externo, também como órgão de copulação, tá bom? A vagina aproximadamente tem ali cerca de 8 centímetros de comprimento, tá? As paredes da vagina vão ter glândulas que vão secretar muco, que vai ser importante para a lubrificação dessa região e também para a passagem ali, né, do pênis durante o ato sexual e também a eliminação do bebê durante o parto, tá bom? O ciclo menstrual, ele vai ser um período compreendido em média ali 28 dias. E eu vou começar a contar do primeiro dia em que ocorreu o sangramento, né, a descamação do endométrio, que a gente chama de menstruação, até o dia anterior
ao próximo sangramento do mês seguinte. Em média, os ciclos duram de 28 a 30 dias, tá? Eu vou ter 2 processos na mulher. Eu vou ter a menarca, que é o primeiro ciclo menstrual, que dá início à vida fértil da mulher, e eu vou ter a menopausa, que é quando ocorre o esgotamento dessas menstruações, elas se cessam, e com isso também ocorre a diminuição da possibilidade fértil da mulher, tá? Porque conforme eu tenho a menstruação, eu estou indicando que essa mulher está no período fértil, em que ela ainda pode engravidar. Quando essa menstruação some por causa da menopausa, eu vou ter também essa questão relacionada à fertilidade na mulher, tá bom? Então, mais uma vez, para a gente lembrar sobre o certificado, uma vez por mês eu libero as inscrições das turmas, onde você pode solicitar o seu certificado no modo gratuito, ou se você não quiser esperar para pegar o seu certificado no modo gratuito, você pode acessar o seu certificado quando que você quiser pela nossa plataforma lá na Hotmart, e aí você vai pagar a taxa de R$ 4,97 e tem o seu certificado, tá? No modo gratuito, você precisa assistir todas as aulas. Tá, e como que você vai saber que eu assisti a aula? Quando você apertar nesse botãozinho de like aí, meu amor. Clica no like para me saber que você assistiu a aula, tá? Além disso, você vai precisar responder a prova de avaliação do curso para me conferir mesmo se você prestou atenção em tudo que eu falei. E aí o link dessa prova eu vou te mandar por e-mail, e aí você precisa responder e tirar nota igual ou superior a 80 pontos. Fazendo isso, eu envio o certificado gratuitamente. Não quer responder a prova, não tem problema. Não quer esperar para a próxima turma, né? Caso você esteja vendo esse vídeo fora do prazo das turmas abertas, não tem problema. Pode clicar no link que está na descrição desse vídeo e solicitar o seu certificado direto na nossa plataforma, tá bom? Então não deixem as dúvidas passar. Qualquer dúvida, comenta abaixo deste vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo gratuito, todo mês tem um curso novo. E já estamos quase no final. A nossa próxima aula e última aula desse curso é a aula de sistema nervoso e sistema imunológico. Então vejo vocês lá na nossa aula, hein? Beijo, beijo, clica no botãozinho de like e se inscreve no nosso canal.